que é que a Bíblia diz? Quem é o rei desse século? Vocês sabem? Não. O rei desse século é Satanás. É, verdade. Eu vi isso, mas eu não fiquei com vergonha de falar. É Satanás. Toda ideia, teologia ou diversões de opiniões que a gente tem a respeito da Bíblia, gente, a forma mais fácil de quebrar isso é tentar compreender e olhar para o caráter de Deus. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir. A Bíblia diz que ele é bom e nele não há mal nenhum. A Bíblia diz que se o homem for tentado, não diga ser tentado por Deus, porque ele não pode tentar ninguém. E tem gente dizendo... Mas ele autoriza alguém a fazer, né? Aí é onde tá. Existem os desafios da vida que Deus ele é tão bom e ele te encontra no meio do desafio. Não significa dizer que foi Deus que deu o desafio para você. Você tá conseguindo entender? Sim. Deus te testa. Como é que Deus testa alguém? Deus testa mandando você liberar perdão. Aham. Mandando você largar aquele emprego e dar um passo de fé maior para o outro. Deus... A cruz, quando a Bíblia fala da cruz, não está falando sobre enfermidade, sobre aquilo, sobre um monte de coisa que a gente atrela. Gente, me fala qual sentido tem eu orar para ser curado pela mesma pessoa que me botou doente. Exato. Vamos quebrar um sofisma na cabeça de um monte de gente aqui? Mas ele não permite porque para você procurar. Aí onde está? E eu amo essa pergunta, tá? Porque eu recebo essa pergunta direto. As pessoas acham que porque Deus sabe de tudo e porque ele é poderoso, ele está no comando. Existe uma diferença. O que é que a Bíblia... Não é Mateus que está dizendo, não. O que é que a Bíblia diz? Quem é o rei desse século? Vocês sabem? Não. O rei desse século é Satanás. É, verdade. Eu vi isso, mas eu não fiquei com vergonha de falar. É Satanás. A gente não está debaixo do governo de Deus. A gente só está debaixo do governo de Deus quando nascemos de novo. Agora que eu nasci... Por que você acha que as coisas para o mundo parecem ser mais fáceis do que para a gente? Porque esse é do Satanás. O mundo é do Satanás. É dele. O sistema é feito... Irmão, você está no sistema há muito tempo. Vocês estão dentro de muita coisa há muito tempo. Você sabe que o sistema ele é feito para fazer quem faz errado dar certo. Pra quem se corrompe, dá certo. É o que ele fala da internet, né, amor? No YouTube. Se ele quiser viralizar alguma coisa, ele tem que falar mal de alguém pra ele poder dar certo. Perfeito. Tá aí, gente. Isso é uma área. Meu Deus, isso tá muito interessante. Pega uma pipoquinha, ela vai... Então, Coitado assim, dele. só que é o seguinte, não é que Deus permitiu. Isso foi dado a Satanás. Porque lembra o que aconteceu no Adão? Lembra o que aconteceu com Adão? Quando Adão pecou, Satanás diz assim... Todos os reinos me foram dados. Aí, quem é que mata essa autoridade de Satanás hoje na Terra? O sacrifício de Cristo. Qual é a mensagem mais poderosa da Terra que existe? E eu me empolgo de falar sobre isso aqui. É a mensagem de justiça. Qual é a mensagem de justiça? Não é que Deus pesa a mão e que, se você fizer... Calma, gente. Olha a mensagem de justiça qual é. A mensagem de justiça é: ele se fez pecado para me fazer justo. Ele se fez pobre para me fazer rico. Ele se fez doente para me fazer curado. A Bíblia diz: todas as enfermidades foram colocadas sobre ele no madeiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, as marcas, fomos curados. Então, como é que eu tô doente hoje e digo que foi Deus que fez isso, quando Jesus já pagou um preço na cruz para me curar? Meu pai sempre me disse algo: meu filho, Deus não pode te testar por algo que Jesus já conquistou na cruz. Uau! Deus não pode te provar com algo que Jesus já conquistou na cruz. Agora, é que a gente ainda está tão distante de conhecer o caráter de Deus que a gente acha que Deus está tentando nos ensinar. Deus pode nos ensinar. Ele para nos ensinar no meio disso, que ele é tão bom. Lembra daquele ditado? Deus escreve certo por linhas tortas. O ditado, isso não é um versículo, tá, gente? É um ditado. O ditado não diz que Deus escreve torto e depois corrige o que escreveu. Pega bem isso aqui, pega pelo Espírito que eu estou dizendo para vocês. O ditado diz assim: ele escreve certo por linhas tortas. Basicamente, o que isso quer dizer? Que no que está torto, ou no que nos afligiu, ou o que a gente mesmo trouxe para nós mesmos. Quantas pessoas ficam doentes por falta de disciplina no que come, no que bebe?
E aí vai culpar você é Deus. treinador, você é uma baita do Eu atleta. acredito que o que aconteceu pra mim foi isso. Aí eu vou dizer, não é Deus tentando. Não é Deus te ensinando nada, não. É que ele é tão bom que ele te encontra no teu erro. Ah, boa. Caraca, mano. E eu já pensava, não, Deus castiga, Deus quer, tipo, né? Mas assim, É que são tantos versículos que eu posso apresentar pra vocês que isso aqui ia Sim. demorar duas Então, horas. mas se não acontecesse isso com ele... A gente pensa isso. De Mas que eu- se ele não tivesse passado... Falando sobre o seu testemunho, né? É. De que se você não tivesse passado por isso, você não iria encontrar Deus. Deus é tão bom que ele ia te encontrar de alguma forma. A questão foi tão intenso pra você que na sua cabeça a melhor forma e a melhor situação foi essa. Porque você era tão resistente à palavra, você era tão resistente a Deus, que a própria situação... Só que o diabo é tão burro, isso é que eu acho fantástico. O diabo é tão burro, que eu amo uma música que diz assim: What the enemy turned for evil, he turned it for good. O que o diabo queria fazer para o mal, ele torna para o bem. Então o diabo não veio com AVC, irmão. Para pra pensar. O diabo veio com AVC para te matar. A intenção do diabo era te matar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Olha só. Me fala por que Deus interveio. Porque ele te ama tanto, ele vê tanto valor em você, ele sabe do que ele tem para fazer na tua vida, que ele diz: deixa eu intervir na vida de Rubem e ele experimentar do meu amor. Depois que ele experimentar do meu amor, não tem como mais Rubem ser a mesma pessoa. Então, não é que ele preparou um caminho e te predestinou para passar por isso. Ele só viu que o diabo é tão astuto e vai dizer: tá, mesmo Meu assim, Deus, eu vou cara. intervir. Eu vou estender a mão para ajudar Rubens, para levantar a Dora, para alcançar vocês. Aí é o amor de Deus em manifestação. O que a gente diz, uma intervenção divina. Então eu não posso atrelar algo ruim ao caráter de Deus. Rubem, finalizo com esse exemplo. Vocês são pais. Vocês são pais. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Isso aqui vai quebrar algo na tua cabeça, na tua mente, para a eternidade. Na cabeça de muita gente que está ouvindo isso. Você é pai, certo? Vocês são pais. Sim. Se teu filho está correndo para colocar o dedo na tomada, você grita para mandar ele parar ou você deixa ele tomar o choque? Para. Pra ele parar. E por que a Bíblia diz assim: vocês que são maus sabem dar coisas boas, imagina o teu pai que está no céu. Porque a gente que luta contra a natureza mal, porque agora nascemos de novo, lembra do que eu falei no início? E não podemos mais ser mal. Porque a gente sabe dar coisas boas e você não deixaria teu filho colocar o dedo na tomada para dizer aprende, você ia impedir com que ele caísse naquele buraco, porque a gente acha que Deus ensina dessa forma. É porque fica mais fácil para a nossa mente natural aceitar. É só por isso. É. Nossa, agora veio até Meu Deus, o meu cara. melhor amigo aqui, ele é agnóstico. Né? E é um dos caras que a gente mais ora para que ele tenha um encontro com Jesus, não igual ao meu. Sim, exato. E ele tem um ponto, cara, que é um questionamento muito, muito sério, que eu sei que muitos ateus, inclusive, se apegam nisso. Ele já foi para 2 guerras. Uau. Em missão aqui. E ele é um homem íntegro, ilibado, inteligente, tudo, mas teve seus sabores e tal, então não acredita. E ele vê o sofrimento de muitas crianças, por exemplo, lá por onde ele passou, e ele já me questionou disso. Por que esse Deus é tão bom? Porque ele permite isso. Você tem a resposta. Porque crianças são abusadas e... Você tem a resposta no comentário anterior que eu te falei. Lembra? Nós não estamos debaixo do governo de Deus até nascer de novo. A gente está debaixo do governo de Satanás. Não é à toa que ele vai ter que voltar. Por isso que ele diz: olha, eu vou voltar. Aí quando eu voltar, sim, aí ele vai estabelecer o milênio, nós vamos reinar sobre a terra e depois vamos reinar no céu, numa nova terra, eternamente com ele. Enquanto não, tudo que nasce, preste atenção, preste bem atenção nisso, porque você precisa aprender a responder isso para as outras pessoas. Sim. Tudo que nasce agora, nasceu uma criança agora ela tem a natureza carnal. Só que Deus é tão bom que a Bíblia diz assim: eu ignoro o tempo da ignorância. Então, já ouviu aquela expressão que tem gente que diz que até 7 anos de idade, se ela morrer, ela vai para o céu automaticamente. Eu não colocaria uma idade para isso. Eu diria que até onde há ingenuidade no coração daquela criança, ela não será cobrada. Ela é automaticamente salva.
Porque Deus, de novo, onde há uma ignorância, Deus não pode te cobrar de algo que você nunca recebeu conhecimento sobre. Certo? Deus seria isso já tem até uma outra pergunta. Pronto, Deus seria injusto se fizesse isso. Então, se um cara decide dizer, se Deus é tão bom, por que isso está acontecendo? Aí você vai dizer para ele, cara, você sabia que Deus não está no governo das coisas? Deus pode estar no governo da tua vida se você permitir. O que está acontecendo de ruindade no mundo é porque o mundo jaz do maligno. Isso aí é o diabo. Ele quer te encontrar, ele te ama tanto que ele quer te salvar. É só por isso que a gente precisa aceitar Jesus. Uma coisa bem interessante esses dias que assim, Deus tem um plano para você. O problema é que o diabo também tem. Aí!